Prova do concurso TJ São Paulo chegando e na aula de hoje nós vamos corrigir alguns modelos que têm uma grande chance de cair na sua prova. São modelos frequentes da VUNESP com assuntos recorrentes em provas e eu vou mostrar tudo para você nesta aula especial de hoje, agora a reta final do concurso TJ São Paulo. Eu sou a professora Eliane Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você não perder nenhuma aula aqui do canal e já aproveita e deixa o seu like, porque o vídeo de hoje eu tenho algumas coisas bem legais para falar para você. Já prepare aí o seu caderno, a sua caneta, porque tem muita coisa para anotar, tudo bem? Então vamos lá? Vamos resolver a primeira questão. Essa questão aqui foi da prova anterior do TJ São Paulo, prova de 2021. Vai trabalhar o valor semântico dos elementos dentro do contexto. É um assunto que a VUNESP tem uma certa preferência, ela gosta do valor semântico dos elementos no contexto. Então vamos lá, o comando dessa questão diz exatamente o seguinte, ó, no trecho destacado, há 3 orações que expressam correta e respectivamente os sentidos de. Então a banca está trabalhando com o sentido das orações. E a gente sabe o seguinte, que as orações que apresentam sentido na língua portuguesa, pensando nas orações subordinadas, tudo bem? Que é o foco aqui da questão para a gente não fugir muito do assunto. São 2 tipos de orações. As orações subordinadas adjetivas e as adverbiais. Mas Eliane, e as subordinadas substantivas? Não, elas não expressam valores semânticos. É por isso que eu não vou falar delas aqui. Então, nesse contexto aqui, nesta questão, a banca vai explorar essas 2 orações. As adjetivas, você já deve ter estudado que elas são divididas em 2, ou seja, ela tem 2 classificações. Existem as adjetivas restritivas e as adjetivas explicativas. Cada uma vai ter um valor semântico. E as adverbiais são 9. Aí a gente tem valor semântico final, valor semântico temporal, valor semântico concessivo, enfim, tem várias orações. Vamos fazer o que para a gente acertar esta questão? Eu sugiro que você faça isso lá na sua prova, porque vai dar muito certo, tudo bem? Você vai ler o trecho para você entender ali o contexto que está acontecendo. E depois a gente vai passo a passo identificar as orações. Então vamos lá, ó. Os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, destacam a importância de proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes. Que começa aqui, ó, que são alvo de estratégias de vendas para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores, já que o consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é separar essas 3 orações. Precisamos identificar essas 3 orações no contexto, porque vai ficar mais fácil de você posteriormente identificar o valor semântico. Se você não sabe o que é uma oração, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui para você no card e também na descrição desse vídeo. É um vídeo sobre frase, oração e período. É a base de toda a sintaxe. Então ali você vai saber o que é uma oração. Explico passo a passo o que é uma oração. Mas aqui de forma bem resumida, a oração precisa ter verbo. O verbo é a base de uma oração. Então aqui nesse contexto, ó, a primeira oração começa aqui, que são alvo de estratégias de venda. Termina essa primeira oração aqui. Mas Eliane, por que terminou aqui? Ó, porque eu tenho, primeiro, é uma oração porque tem verbo e aqui começa um outro conectivo. Então, nesse contexto aqui, ó, a segunda oração começa aqui, para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores. Fechei aqui a minha segunda oração. Então, eu vou colocar aqui número 1 e aqui número 2 para que tudo fique organizado. E a terceira oração dessa parte aqui que está marcada começa aqui, ó. Já que o consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários. Então eu tenho 3 orações, agora fica mais fácil de identificar o valor semântico dessas orações. Somente lembrando que nesta questão a VUNESP trabalhou aqui, cobrou 2 tipos de orações. As orações subordinadas adjetivas e as adverbiais, tudo bem? Essa primeira aqui, ó, eu quero que você olhe para este carinha aqui chamado que. Este que
que ele tem algumas facetas, mas no contexto das orações você só precisa se preocupar com duas coisas: se ele é uma conjunção integrante ou se ele é um pronome relativo. Conjunção integrante você já descarta, porque a conjunção integrante introduz a oração subordinada substantiva. E lembra que eu falei para você, eu já te dei a dica aqui, ó, que a VUNESP está cobrando somente a adjetiva ou a adverbial. Então a gente descarta, isso aqui não é uma conjunção integrante. Agora, como é que eu faço para identificar que é um pronome relativo? Porque é o pronome relativo que vai introduzir a oração subordinada adjetiva. Aí a dica é a seguinte: você vai trocar este que por o qual e flexões, sempre olhando para o termo a que ele se refere. Então, fazendo a leitura, nós temos, ó, destacam a importância de proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes. Então, as crianças, jovens e adolescentes é que são alvo de estratégias de venda. Então perceba que este que retoma esse pessoal todo aqui, ó, crianças, jovens e adolescentes, os quais são alvo de estratégia de vendas. Perfeito. É um pronome relativo, eu confirmei isso, ó. É um pronome relativo. O pronome relativo introduz a oração subordinada adjetiva e nós vimos que a subordinada adjetiva tem dois tipos, a restritiva e a explicativa. Em relação à parte estrutural, você só vai se preocupar com uma coisa: se tiver vírgula, ela é explicativa. Ó. Então, a explicativa tem vírgula. E a restritiva não tem vírgula. Neste caso aqui, ó, tem uma vírgula aqui. Se tem uma vírgula, essa aqui é uma oração subordinada adjetiva e explicativa. E adivinha qual o valor semântico dela? Ela explica um termo anteriormente expresso, uma expressão que já apareceu no contexto, a que este pronome relativo se refere. Então vamos passo a passo. Nós já identificamos que o primeiro valor semântico aqui dessa primeira oração é de explicação. O que a gente faz? Nós vamos utilizar a técnica do funcionário preguiçoso, que eu falo lá na rota de estudo. Você só vai dar um passo se a banca pedir. Se a banca não pedir, você não vai dar um passo sequer. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que se você já analisou a primeira oração, você tenta eliminar o máximo de alternativas que você puder. Às vezes, não é muito comum, mas às vezes você consegue resolver na primeira frase ou na primeira lacuna. Mas, às vezes, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais e analisar a segunda lacuna, às vezes até a terceira. Quando a banca quer dificultar um pouco, ela faz com que a gente trabalhe até a terceira lacuna. Então, neste caso aqui, ó, vamos seguir essa técnica do funcionário preguiçoso. O que a gente vai fazer? Ó, número 1, eu já vi que é explicação. Com isso, eu consigo eliminar a letra A de amigo, porque aqui aparece causa. Vamos ver a letra B, ó, adição. Não pode ser adição ali. Mas a letra C, eu preciso tomar cuidado, porque aqui apareceu explicação. Na letra D também, explicação. E olha só o que a banca tentou fazer aqui. Ela quis te confundir com a restrição. A gente viu que, ó, existe a oração subordinada adjetiva restritiva e a outra é a explicativa. Mas aquela que apresenta vírgula, aí ela tem o valor semântico de explicação e não de restrição. Então a letra E também está eliminada. Ou seja, analisando a primeira oração, o que nós fizemos? Nós eliminamos 3 alternativas. Agora perceba o seguinte, que a segunda parte, a segunda oração, eu sequer preciso analisar em uma situação real de prova. Por que, Eliane, você não precisa analisar? Porque eu já sei que é finalidade. A banca colocou aqui, ó, as duas, ideia de finalidade. A questão será resolvida na terceira oração, que aí a gente tem que identificar, será que é comparação ou será que é causa. Então nós vamos fazer isso e depois a gente volta para a finalidade, tudo bem? Vamos à terceira oração que está aqui, ó. Para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores, já que o consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários. Perceba que esse já que apresenta o valor semântico de porquê. Não é à toa que eu consigo colocar o porquê aqui nesse contexto e a frase vai ficar perfeita. Vamos fazer esse teste? Olha só. Para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores, porque
O consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários. A Eliane, fica perfeito esse porquê aí, ó. E lembrando, o porquê é junto e sem acento, porque é uma conjunção. Então, vou colocar aqui, ó, porquê é junto e sem acento. Equivale a pois também. O que isso quer dizer é que esse já que indica valor semântico de causa. Ele introduz a causa nesse contexto. Então, já que o consumo de tabaco, porque o consumo de tabaco faz o quê? Ele mata mais da metade de seus usuários. Então, esse já que indica causa. Valor semântico de causa aqui. Poderia ser uma vez que, o próprio porque, não importa. Essa conjunção, essa locução conjuntiva indica valor semântico de causa. Aí a gente consegue chegar à nossa resposta, que é a letra D de dado. Então, nesse contexto aqui, nesse texto, a primeira oração indica valor semântico de explicação, é uma oração subordinada, como nós vimos e analisamos e classificamos. É uma oração subordinada adjetiva explicativa. A segunda oração, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, indica valor semântico de finalidade, e a terceira indica valor semântico, de causa. Portanto, letra D de dado é a nossa resposta. Agora vamos voltar um pouquinho sobre essa questão da finalidade. Então veja, ó, crianças, jovens e adolescentes que são alvos de estratégia de vendas para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores. Perceba que este para que indica aqui o seguinte, com o objetivo, olha só, que são alvos de estratégias de venda com o objetivo de se tornar um mercado repositor, com a finalidade de se tornar um mercado repositor. Então perceba que quando a gente faz essa troca, o valor de finalidade fica evidente nesse contexto. Então, só para comprovar que, sim, este aqui, a segunda oração, indica valor semântico de finalidade. Muito boa essa questão da VUNESP. Essa questão, como eu disse, caiu na prova do TJ São Paulo 2021 e tem uma grande chance de semântica, valor semântico dos conectivos. E aqui, valor semântico das orações, esse assunto tem uma grande chance de cair na sua prova. Então, sugiro que você anote, sobretudo, essas locuções aqui, tudo bem? Porque isso vai te ajudar. É uma ferramenta que você tem para você utilizar lá na hora da sua prova. Vamos para o número 2? Vamos lá, ó. A número 2 vai cobrar o seguinte, o acento indicativo de crase, que é um assunto, pessoal, muito recorrente, muito frequente nas provas da VUNESP. Se você tem dúvida em relação ao uso do acento grave indicativo de crase, é hora de você aprender este assunto. Você não pode deixar de estudar esse assunto porque tem uma grande chance de cair na sua prova, dele cair na sua prova. As provas da VUNESP geralmente cobram pelo menos uma questão de crase, do uso do acento grave indicativo de crase. E é óbvio que você sabendo as regras básicas, você consegue acertar esta questão. Então, este modelo da VUNESP tem uma grande chance de cair na sua prova, porque é um modelo que sempre aparece nas provas, que é esse modelo aqui, ó, de preencher as lacunas. A VUNESP vai colocar um texto lá na sua prova, vai colocar algumas lacunas e vai pedir para você preencher as lacunas corretamente no que se refere à norma padrão da língua portuguesa. Vamos ver o comando dessa questão, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, a norma culta da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com. Então vamos trabalhar isso da mesma forma, seguindo a técnica que eu mais gosto e que eu ensino aos meus alunos lá na rota de estudo. Que técnica é essa? Funcionário preguiçoso. Eu vou fazer somente o que a banca me pedir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a primeira lacuna. Se eu conseguir resolver na primeira lacuna, perfeito. Eu esqueço o restante e vou para a próxima. É assim que você precisa pensar. Essa é a linha de raciocínio que você precisa adotar para você resolver as questões de língua portuguesa. Porque senão você fica perdendo muito tempo com aquilo que não é, de fato, essencial para você acertar as questões, tudo bem? Vamos combinar isso? Na sua prova, você faz o seguinte, lembra o que eu falei aqui para você.
Técnica do funcionário preguiçoso. Você só vai fazer aquilo que a banca pedir. Ah, eu vou resolver uma questão de lacuna. Tudo bem, eu vou resolver a primeira lacuna. Se houver necessidade de fazer mais uma, eu faço. Agora, se não houver necessidade, eu já passo para a próxima questão. Vamos combinar assim? Então vamos lá, ó. A motivação ou motivação é a energia que nos leva a agir. O que você precisa saber aqui, ó? Que isto aqui é um verbo. Bom, e verbo não admite artigo. Se ele não admite artigo, não vai haver crase aqui. Sabe por quê? Porque a crase nada mais é do que a fusão de dois A's iguais. O primeiro A vai ser pedido por um verbo ou por um nome. Vai ser sempre assim. E o nome, a classificação deste A é uma preposição. Então, este A aqui, ó, do lado esquerdo é uma preposição. Inclusive, se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar também na descrição aqui deste vídeo para vocês. Eu falo o seguinte, que crase é como se você estivesse atravessando a rua. Você precisa olhar para o lado esquerdo e também precisa olhar para o lado direito. Do lado esquerdo, você vai olhar e vai ver. Pô, tem uma preposição ali. Opa, se tem uma preposição ali, o que eu faço? Eu olho para o lado direito. Se do lado direito tiver um artigo ou se houver um pronome, aí eu preciso colocar o acento grave indicativo de crase. Mas se eu olhar para o lado esquerdo e eu não vir uma preposição, o que eu faço? Eu esqueço esse negócio de crase, porque não existe crase só com um elemento. A crase é a fusão de dois A's. Guarde isto no seu coração. Guarde. Você precisa de dois elementos. Deixa eu pegar aqui. Ó, dois elementos iguais. Deste lado esquerdo precisa ter uma preposição. Então, o nome desse elemento aqui é preposição. E deste lado aqui precisa haver um artigo ou um pronome. Para haver aqui, ó, uma fusão entre esses dois elementos. Se há fusão, você coloca o acento indicativo de crase, tudo bem? Este acento, o nome deste acento, só uma curiosidade aqui, é grave. O nome do acento desse aqui, ó, deixa-me colocar aqui para você, ó, isto aqui, o nome deste acento é grave. Então, a crase é a fusão de dois elementos iguais. Sempre assim, você olha para o lado esquerdo, se você vira uma preposição, e de onde vai surgir essa preposição lá na sua rua da crase? Ela vai surgir de um verbo ou de um nome. Se apareceu a preposição, aí você olha para o lado direito. Se do lado direito aparecer um artigo ou um pronome, o que você vai fazer? Você vai unir esses dois elementos e aí na escrita você precisa marcar, você precisa dizer na escrita assim, olha, tem aqui dois elementos. Isso aqui não é um A só, não é. São dois A's aqui. É por isso que você coloca o acento grave indicativo de crase, tudo bem? Então, o que a gente viu aqui, ó? Que deste lado aqui, ó, do lado direito, não tem artigo, não tem pronome. Se não tem artigo, não tem pronome, adivinha? Aqui não vai haver o acento grave indicativo de crase, porque aqui é só um elemento. Isto aqui é só uma preposição, tudo bem? Então agora, de novo, utilizando a nossa técnica que a gente já combinou aqui. O que eu faço? Eu vou às alternativas e tento eliminar o máximo que eu puder. Eu preciso me livrar dessas alternativas o mais rápido possível. Eu consigo eliminar a letra A, não consigo a B nem a C, mas eu consigo a D. E a letra E eu também não consigo. Então, com essa lacuna aqui, a gente conseguiu eliminar duas alternativas. Agora, nós vamos dar mais um passo e vamos identificar a segunda lacuna. Então, vamos lá, seguindo aqui, ó. Alguns de nós sofreram um burnout total depois de mais de um ano de perdas, dor e problemas relacionados à pandemia. Cuidado aqui, ó. Cuidado, cuidado, cuidado com essa estrutura. Isso aqui tem uma grande chance de cair na sua prova. E é exatamente o que eu expliquei para você antes. Lembra que eu expliquei para você que do lado esquerdo existem duas pessoas que podem pedir uma preposição. Que pessoas são essas? Uma pessoa chamada verbo e a outra pessoa chamada nome. Então, neste caso aqui, ó, dor e problemas relacionados à pandemia. O que está relacionado ou o que é relacionado
há alguma coisa. Percebeu que este nome aqui pediu uma preposição? Opa, então eu olhei para o lado esquerdo e eu vi uma preposição. Ótimo, então agora o que eu tenho que fazer? Prudência. Agora é momento de prudência. Por quê? Eu vou olhar para o lado direito e vou identificar. Tem um artigo? Tem um pronome? Vamos fazer isso agora, ó, relacionados à pandemia. Pandemia é um substantivo feminino e, obviamente, ele vai admitir um artigo. A pandemia, por exemplo. Então, este a aqui, que é um artigo, determina o substantivo pandemia. Logo, o que eu tenho aqui? Isso aí, meu aluno e minha aluna, você é meu orgulho. O acento grave indicativo de crase deve ser empregado nessa estrutura, porque eu tenho uma preposição de um lado e do outro eu tenho um artigo definido feminino e neste caso aqui está no singular, tudo bem? Então vamos ver o que a gente consegue eliminar. Ó, letra B não consigo porque aqui apareceu acento grave indicativo de crase, mas a letra C eu consigo e a letra E eu também não consigo. A VUNESP aqui foi maldosa, porque ela quer que a gente trabalhe. Ela quer que a gente trabalhe um pouco mais, ela quer gastar todas as nossas regras de crase. É isso que ela fez aqui. Ela quer que eu analise até a última lacuna, mas não se preocupe, você vai vencer esta banca. Você, seguindo o que eu estou mostrando aqui, você vai resolver essa questão, ó, de forma bem tranquila. Vamos, sem medo, não pode ter medo, tudo bem? Então vamos lá para a terceira lacuna. Então a gente está entre as letras B e E. Vamos para a terceira lacuna? Bom, a terceira lacuna diz assim, ó, vamos ler um pouquinho aqui, ó, mais profundo da motivação pode nos dar mais incentivo para avançar, não só no dia a dia, mas num futuro incerto. O que a gente tem aqui? Nós temos as famosas palavras repetidas, ó, palavras repetidas. E diante de palavras repetidas, como dia a dia, gota a gota, cara a cara, você não vai colocar o acento grave indicativo de crase aqui, ó. Então só tem um elemento. Sempre vai ser assim com essas expressões. Logo, qual é a nossa resposta mesmo, hein? A nossa resposta é a letra B de bola, porque ó, aqui não aparece o acento grave indicativo de crase. E na letra E, a banca colocou o acento grave aqui. Então é assim que você vai fazer lá na sua prova, seguindo esse passo a passo. Não tem como dar errado, tudo bem? Esse modelo tem uma grande chance de aparecer na sua prova, esse modelo de preencher aqui as lacunas, tudo bem? Porque a VUNESP, ela tem esse perfil, ela gosta de colocar esse perfil e ela vai colocar um texto grande. Aqui eu li algumas partes do texto, mas na hora da sua prova você não precisa ler isso tudo não. Você vai direto, ó, ao bloco em que a lacuna está. Porque a crase é isso, não precisa de um contexto muito grande. É só você identificar o termo anterior e o termo posterior, tudo bem? Então é assim que você vai fazer. Agora vamos para o número 3. Só que antes disso, essa questão aqui é muito boa, uma questão muito legal da VUNESP. Antes de corrigir essa questão e comentar e te dar algumas dicas, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Tem um botãozinho vermelho aqui do lado, é só você clicar ali e se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você não perde nenhuma aula minha aqui do YouTube. E já aproveita que você está ali, arrasta o mouse, pega o dedinho, puxa aí e já deixa o seu like, porque o seu like é muito importante para eu saber que você está gostando desse conteúdo, tudo bem? Então vamos lá para o número 3, vamos falar de concordância. Concordância, pessoal, e aqui concordância verbal, é um assunto muito, mas muito frequente, muito recorrente nas provas da VUNESP. E nós vamos trabalhar aqui com a concordância correta. Olha o comando dessa questão bem direto ao ponto. Ó. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos analisar? Nós queremos aqui a correta, tudo bem? Somente uma revisão aqui. A concordância, ela é uma relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Essa é a regra geral de concordância verbal. Então você não pode esquecer isso. Ó. É sempre núcleo do sujeito e aqui verbo. Existe uma relação direta aqui entre esses dois elementos. Agora vamos analisar a letra A. A página do livro, cheia de linhas apertadas e negros parágrafos, deixam o adolescente com falta de ar.
Como você vai fazer para resolver essa questão de forma simples? A primeira coisa é marcar o verbo. Então, o verbo está aqui. A segunda coisa, o segundo passo, é você fazer uma pergunta para este verbo. O que deixa o adolescente com falta de ar? Perceba que o verbo, que é fofoqueiro, ele adora uma conversa fiada. Ele vai dizer o seguinte, ó, a página do livro cheia de linhas apertadas e negros parágrafos, é isso tudo que vai deixar o adolescente com falta de ar. Então isso aqui é o sujeito da oração, foi isso que você acabou de descobrir. Mas lembra que eu falei para você que a concordância verbal ela tem relação do verbo com o núcleo do sujeito. Então o que a gente tem que fazer? Nós precisamos achar o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Neste contexto aqui, ó, o que deixa o adolescente com falta de ar é a página que vai deixar. Então, ela aqui, esse elemento, é o núcleo do sujeito. Se esse núcleo do sujeito está no singular, o verbo não pode ficar no plural. Você jamais diria assim, ó, a página deixam? Não, a página deixa o adolescente com falta de ar. Então, deixe-me colocar aqui, ó, deixa. Fica no singular, porque é a página deixa, ok? Então, sempre verifique o núcleo do sujeito. Essa é a regra geral de concordância verbal. Então, aqui, letra A eliminada. Vamos para a letra B. O adolescente está no quarto. Ó, tem um verbo aqui. Quem está no quarto? O adolescente. Então, o adolescente é o sujeito da oração. Cadê o núcleo? Tá aqui, ó, adolescente, núcleo do sujeito. Então, aqui essa concordância está perfeita, está correta, não há problema. Só que a frase não acabou aqui, a gente precisa seguir. Então, está no quarto, sentado, ele está sentado diante da janela. Ponto. Passou as horas. Ó, passou as horas. Calma aí. Passou aqui é um verbo. O que passou? As horas. Então, as horas aqui é o sujeito deste verbo aqui, concorda? Então, se ele é o sujeito deste verbo, ele precisa estar em harmonia. O verbo precisa concordar com ele em número e em pessoa. Então, se são as horas, ou seja, elas, eu não posso dizer elas passou. De forma alguma. Veja que a banca tentou fazer algo que eu ensino lá na rota de estudo, que é colocar o sujeito depois do verbo para tentar fazer com que você não perceba essa relação. Porque normalmente o sujeito vem antes do verbo em uma ordem direta. Só que a partir do momento que a gente coloca o sujeito depois do verbo, você pode até, de repente, achar que é um objeto direto, mas aqui não é. Uma outra coisa que a banca vai tentar fazer com você é isso aqui, ó, que aconteceu na letra A. Ela vai distanciar o núcleo do sujeito do verbo. Então, ela vai colocar o núcleo do sujeito lá, por exemplo, no início aqui da frase, no início do período, e vai colocar o verbo lá depois do fim do mundo. É isso que ela vai tentar fazer com você. Na verdade, ela vai fazer, mas você não vai cair nesta pegadinha, nesta armadilha que a VUNESP geralmente faz nas questões de concordância verbal. Então, voltando aqui para a letra B de bola, o que nós temos? Nós temos uma concordância incorreta, nós temos um desvio de concordância aqui. Não pode ser as horas passou, e sim as horas passaram. Então, as horas passaram. Aí fica perfeito. E ele não tem coragem de contá-las. Quem não tem coragem de contá-las? Ele. Ele é o sujeito aqui. Não há problema algum, porque está na terceira pessoa do singular. A letra B pode ser também eliminada por causa desse desvio de concordância aqui. Vamos para a letra C. Ao encontrar um diálogo, o adolescente espera. Quem espera? O adolescente. Então aqui, ó, o adolescente é o sujeito da oração. O núcleo tá aqui, ó, adolescente. Está na terceira pessoa do singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Perfeito até este momento. Então, espera que hajam longas conversas. Aí não, por favor, não. Você não pode esquecer isso. O verbo haver, no sentido de existir, quando ele tiver o sentido de existir, significa que ele é um verbo impessoal. E se ele é verbo impessoal, ele não tem uma pessoa gramatical para ele se referir. Isso significa que ele sempre ficará na terceira pessoa do singular.
Sempre, sempre, sempre. Então não posso dizer hajam poucas, ou melhor, hajam longas conversas, e sim haja longas conversas. Por quê? Eu consigo trocar haver por existir. Existam longas conversas. Então, se ele tem aqui a semântica de existir, significa que ele é um verbo impessoal. E se o verbo haver for um verbo impessoal, ele não terá sujeito e muito menos plural. Então, ele ficará na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Haja longas conversas. Eliminamos, portanto, a letra C de casa. Ainda não achamos a resposta. Ainda não. Vamos para a letra D. Isso aqui a gente precisa trabalhar. Aqui o funcionário preguiçoso deixou de ser preguiçoso e é um funcionário trabalhador. Então vamos lá. O livro tem exatamente 486 páginas. Bom, o que tem exatamente 486 páginas? O livro. Então o livro é o sujeito da oração, muito bem, e ele está na terceira pessoa do singular. Então o verbo ter vai ficar na terceira pessoa do singular. Sempre assim, tudo bem? Vai acompanhar ali o núcleo do sujeito. Então perceba que nessa primeira parte não há problema. Agora vamos seguir em frente. É quase 500 páginas de leitura. De novo, a VUNESP colocou aquela armadilha para tentar te pegar, mas ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso porque eu estou aqui para te mostrar. Se você ainda não enxergou essa armadilha, eu estou aqui para te mostrar esta armadilha. Perceba aqui, o que é 500 páginas, ou melhor, quase 500 páginas. Então eu não posso falar, quase 500 páginas de leitura não dá. Tem que ser assim, são quase 500 páginas de leitura. 500 páginas ou quase 500 páginas de leitura é exatamente isso. Este é o erro da letra D. Mas vamos seguir em frente, E praticamente não existe diálogos. Então aqui a banca tentou fazer o seguinte, tentou te empurrar este verbo existir aqui como verbo impessoal, mas ele não é impessoal. Só quem é impessoal é o verbo haver no sentido de existir. Aí sim, mas o verbo existir é um verbo pessoal. Vou colocar aqui para você, eu sugiro que você anote isto, guarde no seu coração, leve esta informação para a sua prova, porque existe uma grande chance disso aparecer lá. E se aparecer, você não vai errar. Você vai lembrar assim, não, a Eliane falou, verbo existir é pessoal. Ele tem uma pessoa para ele se referir. Ele se refere a uma pessoa gramatical. Isso quer dizer que eu preciso achar que pessoa é esta para verificar se a concordância está correta. Mas antes disso, deixe-me escrever aqui, verbo pessoal, tudo bem? Então, o que não existe? Veja, diálogos. Então, diálogos aqui é o sujeito desta forma. Então, eu não posso falar, diálogos existe? Não, é claro que não, porque diálogos está no plural e o verbo aqui está no singular. Então, eu preciso dizer assim, o escrever assim, existem. Existem diálogos. Aí fica perfeito. Então, eliminamos a letra D de dado. Letra E, que é a nossa resposta, pelo amor de Deus. E aqui saiu, isso aqui, saiu a mais. É de uma outra questão que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas não tem problema não. Vamos lá. Letra E. O bloco de 12 páginas provoca. Já posso parar aqui porque tem um verbo. O que provoca xingamentos do adolescente? O bloco de 12 páginas. Tudo isso é o sujeito da oração. Isso é suficiente para a gente identificar se a concordância está correta ou não? Não é suficiente. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu anteriormente que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Esta é a regra geral de concordância verbal. O verbo sempre concordará com o núcleo do sujeito. Logo, o que nós temos aqui, por favor, é que eu preciso achar o núcleo. Cadê o núcleo? O bloco de 12 páginas provoca. O que provoca xingamentos? O bloco. Então, bloco aqui é o núcleo do sujeito. Esse núcleo do sujeito está no isso, singular. Se está no singular, o verbo também fica no singular. Então, o bloco, ele
provoca os xingamentos do adolescente. E logo são proferidas as desculpas. De novo, aquela armadilha de colocar o sujeito posposto ao verbo. Veja que, você vai ao verbo, mas fique tranquilo ou tranquila. Siga o passo a passo que eu ensinei aqui para você. Sempre vá ao verbo. Depois disso, você faz uma pergunta para esse carinha aqui que é, fofoqueiro geral aqui, e aí ele vai te dizer quem é o sujeito. O que são proferidas? As desculpas. Então, as desculpas é o sujeito da oração. Cadê o núcleo? Tá aqui, desculpas. Então, se desculpas está no plural, o verbo fica no plural para concordar com o núcleo do sujeito, que também está no plural. Logo, a letra E está perfeita. Esta é, portanto, a nossa resposta. Nós revisamos aqui algumas regras de concordância verbal. Eu sugiro que você esteja anotando, porque isso aqui tem uma grande chance de cair na sua prova. E se cair, é ponto ganho. Se cair, você não pode errar, tudo bem? Então, essa foi a número 3. São 4 questões. Vamos fechar agora com a número 4. Vamos falar de semântica também, que a VUNESP gosta de explorar. Então, vamos lá. A número 4 vai falar sobre as conjunções. Então, o comando dela está bem aqui, no finalzinho. As conjunções destacadas estabelecem correta e respectivamente as relações de sentido de. Então, o que nós vamos fazer? Ler a construção, porque isso é importante, você precisa ler o texto. Às vezes, você decora as conjunções, e eu acho que sim, algumas conjunções precisam ser decoradas, então você acaba decorando, você nem sequer lê. Aí, se a banca muda o contexto, o que acontece? Você acaba errando a questão. Você não vai levar mais do que 1 minuto para ler aquele fragmento do texto. Então, calma, desacelera, leia. É melhor você acertar ali, ter certeza de que o valor semântico é aquele que você acha que é, do que você fazer o negócio ali de qualquer jeito, bem rapidinho, e acabar errando a questão, tudo bem? Cada ponto aqui conta, cada questão conta, cada acerto conta. Este acerto pode mudar a sua vida. Você gabaritando as questões de língua portuguesa, você já fica à frente de muitos concorrentes que não querem saber de estudar a língua portuguesa, tudo bem? Mas você não, você é diferente, você está aqui comigo, estudando, aprendendo, e eu sei que você fará uma boa prova, tudo bem? Vamos lá, então por quê? Como dizia o irmão Lourenço, é preciso aprender não para a escola, mas para a vida. Então perceba que este elemento é o que está destacado. Qual o valor semântico dele dentro deste contexto? Porque, como dizia o irmão Lourenço, você vai fazer o seguinte, você vai trocar por conforme. Então veja que aqui, eu consigo trocar por conforme. Eu também consigo trocar por segundo. Segundo, eu também consigo trocar por, vou colocar aqui em cima, de acordo com o Lourenço. Então dá pra gente fazer essa troca. Vamos testar isso dentro desse contexto. Porque, conforme dizia o irmão Lourenço, o segundo dizia o irmão Lourenço, de acordo com o que dizia o irmão Lourenço. Então eu consigo trocar, fazer essa troca, a semântica fica perfeita. Sabe o que isso significa? Que este como apresenta valor semântico de conformidade. É o valor semântico de conformidade em ação aqui. Você conseguindo fazer esta troca aqui, você conseguiu verificar e identificar que o como apresenta valor semântico de conformidade. Mas Eliane, olha só, eu achei que o como só tivesse valor semântico de comparação. Calma, este como aqui, ele é um cara cheio de facetas, ele é um cara que muda assim o comportamento dele, muda de roupa no contexto, muito fácil. Ele pode ter valor semântico sim, de comparação, mas ele também pode apresentar valor semântico de conformidade, de causa, tudo vai depender do contexto. Foi por isso que eu falei para você anteriormente que, primeiro faça a leitura, porque de repente você pode estar achando que é um valor semântico,
mas dependendo do contexto, aquela conjunção, aquele elemento pode assumir um outro valor semântico, tudo bem? Então aqui é valor semântico de conformidade. Posso eliminar a letra A? Não posso, mas a B eu consigo. Vamos ver se a gente consegue a C? Não, a C também não consigo, mas a D eu consigo. Ó, a banca tentou te confundir aqui com a comparação. Não é comparação, não existe ali uma relação de comparação dentro do contexto e sim de conformidade. Então nós conseguimos eliminar duas alternativas. Vamos analisar o próximo. Vamos lá, ó. A gente tem assim, ó: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Ó, criança, não verás nenhum país como este país. Então, não verá nenhum outro país como este país. Percebeu que aqui existe uma relação de comparação. O autor do texto está comparando outro país a este país. Então, se existe aqui, ó, se existe essa relação de comparação no contexto, adivinha, este como é sim. Ele indica, sim, valor semântico de comparação. Não é causa, por quê? Para ser causa, é preciso trocar o como por já que, uma vez que, e aqui neste contexto não dá, olha, não verás nenhum país, já que este não tem o menor cabimento isso. Então a gente consegue eliminar a letra A e nós temos como resposta aqui, ó, letra C, conformidade e comparação. Veja que a outra alternativa, ó, conformidade, não é ali a semântica de conformidade. Então aqui a gente conseguiu, obviamente, eliminar a letra E e temos como resposta da número 4 a letra C de casa. Bom, então nesta aula eu mostrei para você, nós fizemos na verdade uma revisão de vários pontos aqui da matéria, vários pontos de língua portuguesa que tem uma grande chance de aparecer na sua prova. Comentei passo a passo aqui 4 questões sobre assuntos variados e dei algumas dicas para você na hora da sua prova utilizar. Isso aqui são ferramentas. Quanto mais ferramentas você tiver, melhor, porque aí você tem mais chances de acertar as questões. E se você quiser treinar mais questões da VUNESP, eu vou deixar o link aqui para você conhecer os cursos que eu tenho disponíveis atualmente. Link aqui na descrição. Boa prova para você, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!